Diego, eu tenho um grande amigo lá que trabalhou conosco na Globo, que é o Cabelada, nosso chefe lá no Globo Esporte, no Rio de Janeiro, um super flamenguista e tal. E ele sempre disse para mim que essa rivalidade entre Atlético, eu não concordo com ele, vou deixar bem claro, entre a torcida do Atlético e a torcida do Flamengo, ela é muito mais daqui para lá do que de lá para cá. Ele fala que que a rivalidade ela é feita por quem sofreu, né, na história. Isso. Então ele falava, a rivalidade começou ali nos anos 80, e o Atlético é quem perdeu nos anos 80 para o Flamengo. O Mauro César até chama de rivalidade unilateral. Unilateral, Você concorda? Você acha? Eu já vou dizer porque eu discordo um pouco, porque a média de público é uma das maiores de qualquer confronto no futebol brasileiro, mas tanto aqui quanto no Rio. Não, e ela é tratada, né? Agora eu vou falar de transmissões. Quando é a chamada de Atlético e Flamengo, é chamado como a maior rivalidade interestadual. Você concorda? Então não sou eu que estou falando. É a empresa que tem o controle da transmissão e está fazendo uma chamada que envelopa muito bem. Você trabalhou na Globo ou você trabalhou na Globo? O envelope da Globo para uma transmissão, a Globo ele é Minas ou a Globo Rio? A Globo. Não, é a Globo. Quando vai para a rede, eles fazem assim também. É esse o tratamento. Mas você concorda? No Sport TV também foi desse jeito. Ela era mais por parte do Atlético no passado, mas eu acho que nos últimos anos começou a ficar uma rivalidade mesmo que vem pelo de lado lá pra cá do lado do Flamengo também, né? Pelas declarações das diretorias, né, dos jogadores, então começou a ter uma rivalidade maior do Flamengo também com o Atlético, mas eu acho que isso aí vem daquela eliminação da Copa do Brasil pra cá, né? Aquele 4-1 lá. 2014. E quando o Flamengo começou a perder pro Atlético também? Mas perder mais ou menos também, o confronto ficou equilibrado. Historicamente não é isso, não. Existe um equilíbrio entre... Você pegar os números, existe um grande equilíbrio entre Atlético e Flamengo. Claro, eu tenho, mas tô falando nas eliminações, o Atlético acabou perdendo mais. Mas né? em confronto direto, aí a gente tá na frente. Tá na frente. E mata-mata mais ainda, né? São só 2, se não me engano, né? Como é que é? Não, olha só. O Atlético tirou o Flamengo em 86, tirou 2000 e... Mas olha que interessante. Você tá pelejando para lembrar. 2014, as eliminações a gente sabe de cor. São marcantes. Por isso que eu tô dizendo. Porque a gente fala delas aqui todo dia. A gente tá no episódio 64 e a gente fala direto delas aqui. Né? Ela é falada direto. 80, 81, Mordeu 87, é sempre falado. Pô. Tem a questão do Zé Roberto Wright, né? Que o atleticano não esquece o Wright. É o choro mais longo da história do futebol, né? Mas aquilo ali, assim, todo mundo só escuta... Você acha com motivo ou sem motivo? Você assistiu os jogos? Eu assisti já. Uhum. Eu já assisti no YouTube, né? Claro, sim, quando eu era nascido. Lógico. Mas eu já assisti, já vi análises de outras pessoas já, que não eram flamenguistas nem atleticanos. O que aconteceu ali foi uma lambança do Zé Roberto Wright. Mas não foi que ele entrou mal intencionado, aquela história toda que ele entrou, que ele viajou com o Flamengo no avião. Para começar... O Wright, quem escolheu o Wright foi o Atlético. E o Wright é tricolor, você sabe, né? Torcedor do Fluminense. O que acontece ali é que o Atlético ele sempre foi um time violento na época da década de 80. Quando ele perdeu pro São Paulo ali em 77, 78, que o final foi 78. O São Paulo batia pra caramba. Então o Atlético ele entendeu, perdemos porque a gente não bate. Então o Atlético começou a ser um time violento, batia muito. Então todo jogo Atlético e Flamengo era porrada, tanto que no jogo de ida, teve um jogador do Flamengo que quebrou o maxilar, porque um zagueiro do Atlético empurrou ele na trave, e foi um lance violento. Uhum. Então nesse jogo aí do Wright, das expulsões, o pau tava quebrando ali e o Zé Roberto Wright chamou os capitães e falou, o próximo que der fora da bola tá expulso. Aí vem o Reinaldo num lance lá no meio de campo e dá uma tesoura. Não foi não. Faz um carrinho por trás. Dá um carrinho por trás no Zico, que nem precisava, a bola nem tava, era um lance de perigo. E é expulso. Se o juiz tinha já avisado, ele tinha que cumprir ali. A partir daí, que eu acho que ele não soube lidar com o jogo, e aí foram acontecendo as outras expulsões. Outros jogadores que chegavam e peitavam ele. Então,
ele expulsou mais 2 e depois o Atlético não jogou. Veio a ordem lá de fora para cair ali e acabar o jogo. Então, né? a expulsão do Reinaldo, na verdade, ela acontece da seguinte forma. O Reinaldo dá o carrinho no Zico, não pega o Zico. Isso aí é a declaração do próprio Zico, numa matéria que foi feita recentemente para o Esporte Espetacular. Ele fala que não pegou. E depois no lance... O cara quer brigar com a imagem. Não, eu vou brigar com a imagem, porque você falou errado. Ele não tomou vermelho direto, ele tomou amarelo e ele pergunta pro Wright o porquê que ele tava tomando cartão. E aí ele toma o segundo amarelo Por que você e é expulso. Não. É igual tá vindo isso outro Não, dia. mas Eu não foi quero direto. saber, Diego, por que tem a estátua do Wright lá em frente à bandeira do Wright? Mas aqui, aqui, gente- parece que esse jogo era uma final e o Flamengo foi campeão ali. Mas não, Então, era um mas- jogo de primeira fase e depois... Não. Era um jogo Era da pra primeira definir fase. Quem passava do grupo. E depois Já era decisivo. teve toda o mata-mata até Não, chegar na final. Então, mas o mata-mata ali, o próximo já era semifinal. Porque a Libertadores naquela época, ela não tinha a quantidade de times que existia. Por exemplo, aquele grupo de Atlético e Flamengo era um grupo depois do grupo. Já era, aí então os dois ficaram empatados com o mesmo número de pontos, a gente pode até puxar aí na nossa memória, que aí depois ali já era um mata-mata assim, passou, já estava na semifinal. Não é um negócio que ia Não, cair mas já pras ia pra oitavas. semifinal ou passou e tava na semifinal? Não, Ficou meio passou e tá na confuso aí. semifinal. Não, passou e tá na semifinal. Era um regulamento diferente. Era um regulamento totalmente diferente. Você pegar os números, era assim, tava tudo encaminhado. Era quem passasse ali, tava muito encaminhado. Olha aí direitinho como que é aí pra gente brigar. Confere aí, ô Fuscaldi, que eu acho que... Tô olhando. Minha memória não vai... Agora, falar que você não dali. pegou a falta do... Vou falar. Teve um grupo, aí depois o Flamengo passou, foi pra semifinal, mas não era uma semifinal Isso era direto. Eram três era um times. times. Era um triangular. Aí foi E aí Flamengo, passou. Deportivo Cali e Jorge Wilstermann. E o Flamengo foi pra final E o outro grupo? contra o Cobreloa, que tava estava no no outro grupo grupo. de Nacional e Penharol. Isso. E o Cobreloa passou. O que eu digo é o seguinte, o que eu acho é que Flamengo e Atlético naquela oportunidade tinham os 2 melhores times do mundo. Nem eram os melhores times do Brasil. Então quem ganhasse ali ia ser campeão do mundo, cara. Porque o Flamengo, o Atlético ia chegar lá e ia ganhar ia passar do Cobreloa, ia passar, se bobear, ia passar o carro no Liverpool como o Flamengo passou. Mas não aconteceu. Não aconteceu, não adianta. A história tá Não é escrita. exclusividade do Flamengo ter um árbitro de estimação. Porque o Atlético teve o Joaquim Cocó, o Cidinho Bola Nossa. Quem sabe do futebol sabe quem que... O Bola quem Nossa foram. é massa O demais. Bola Nossa é ótimo, é um ótimo personagem. Um personagem maravilhoso. É um personagem que está na enciclopédia do Atlético. Se a gente conseguir encontrar. Tinha o aqui. José Assis Aragalo, não tinha? Ele tinha o Tinha essa Aragalo. também. Não, Tinha esse também. O Aragão roubou do Atlético no final de 80, pô. Como que ele vai ser o Era o Aragalo? Aragalo. Pô, vocês estão de sacanagem, né? Ele apitou no final de 80. Mas vocês o estão que de piada, acontece, né? o Elton, é que assim, o Flamengo e o Atlético, querendo ou não, o Atlético ele sempre quer ser um pouco do Flamengo. Porque são times de massa, são times que movimentam a paixão do torcedor. Aí acusam o Flamengo. Assim, Diego, vocês têm... você sabe uma curiosidade? Na década de 70, eram as duas equipes, os dois times eram irmãos. Era. Você sabia disso? Tem, né? tem foto Você sabia? deles. Eram as duas equipes, quando começou esse negócio de torcida de massa, a gente precisa de um irmão no Rio, um irmão em São Paulo, um irmão aqui. Era Atlético e Flamengo eram os irmãos. Sim. E aí, a partir de 80, o caos se formou por causa da recepção que aconteceu. Briga de irmão é foda. Briga de irmão virou ainda amizade eterna. A torcida do Atlético foi recebida no Maracanã de forma ríspida. Já tinha sido recebido os flamenguistas aqui de forma ríspida também no Mineirão, que o primeiro jogo foi aqui, vencido pelo Atlético, 1-0, gol do Reinaldo. E depois lá no Maracanã também da mesma forma. E a partir dali se criou a O rivalidade. pessoal vai me xingar muito ali nos comentários, ô Fuscaldi. Vai. Mas assim... Vai mesmo. Igual, o Flamengo tem a mamãe CBF. O Atlético aqui tem a mamãe Federação Mineira, todo mundo sabe da história. O Flamengo tem mamãe Globo. O Atlético tem uma rádio agora aqui também. Então... Uma TV também, né? Uma TV também? A CNN também. Também. Então, assim... Fica dando notícias do Atlético. Imagina. Goleia de notícia. Goleada de notícia.